Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, semana 1. O assunto estudado durante essa semana foi equação, inequação e resolução de problemas. Equação e inequação. Equações e inequações são as expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita. Lembrando que incógnita é o número desconhecido, representado em geral por uma letra. Enquanto as equações relacionam as incógnitas, que são as letras, utilizando uma igualdade, usam o sinal igual, as inequações apresentam uma desigualdade ao relacionar incógnitas, usando sinais de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Atividade 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que ele afunda. A equação P igual a 1/10 de x mais 1 relaciona a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador, medida em atmosferas, que é a unidade de medida de pressão representada pelas letras ATM, com a profundidade x que ele atinge, medida em metros. Letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Bom, eu quero descobrir o valor da pressão quando esse mergulhador estiver a 18 metros de profundidade. Vamos substituir o 18 na fórmula dada para encontrar a pressão. Então, pressão é igual a 1/10 vezes 18 mais 1. 1/10 vezes 18 equivale a 1,8. 1,8 mais 1, 2,8 atmosfera. É a pressão atingida pelo mergulhador. Letra B. O limite máximo de profundidade que o mergulhador recreacional, de acordo com a PAD, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação da pressão atmosférica em ATM que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Bom, então novamente eu quero o valor da pressão quando a profundidade atingida pelo mergulhador for de 40 metros. Então, vamos voltar à nossa fórmula inicial e descobrir o valor da pressão, que é igual a 1/10 vezes 40 mais 1. 1/10 vezes 40 é igual a 4, e 4 mais 1 é igual a 5 atmosferas. Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atmosferas. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metros que um desses mergulhadores pode atingir? Então, a profundidade vai de 0 a quantos metros? A profundidade máxima atingida, se a pressão máxima é 31 atmosferas. Então, agora nós temos a pressão e queremos o valor de x. Substituindo, 31 é igual a 1/10 de x mais 1. Vamos trocar toda a equação, primeiro com o segundo membro, ao mesmo tempo. Logo, não é obrigatório trocar os sinais. 1 positivo passa para o segundo membro negativo. 31 menos 1 é igual a 30. 1/10 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 30 divididos por 1/10 é igual a 300 metros. Então, qual é a variação de profundidade em metros que esse mergulhador pode atingir? Ele pode atingir até 300 metros. Atividade 2. Observe as figuras planas
São quadrado, retângulo e circunferência representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Então, nós temos um quadrado, cujo lado mede 2x, o retângulo, base 3x e altura x mais 3, e o círculo de raio igual a x. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Primeiro, vamos calcular o perímetro do quadrado. Se o quadrado ele tem os 4 lados de mesma medida, eu posso dizer que eu tenho 4 vezes x. 4 vezes 2x, que é 4 vezes a medida do lado. 4 vezes 2 é igual a 8x. Logo, o perímetro do quadrado, 8x centímetros. O perímetro do retângulo. Vamos somar as medidas dos 4 lados do retângulo. X mais 3, mais 3x, mais x mais 3, mais 3x. 1x mais 3x é 4x. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8x. E 3 mais 3 é igual a 6. Logo, o perímetro do retângulo é 8x mais 6 centímetros. E o perímetro da circunferência? Lembrando que para calcular o comprimento da circunferência, que é o mesmo que perímetro, eu faço 2π vezes o raio. Se o raio mede x, 2π vezes x. Então, o perímetro da circunferência é 2π vezes x, ou 2x vezes π centímetros. A ordem, como é uma multiplicação, não altera a resposta. Continuando, analisando ainda as figuras, nós vamos agora escrever a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida dada. A área do quadrado. Lembrando que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado, e se o lado é 2x, então a área vai ser 2x ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Logo, a área do quadrado é igual a 4x ao quadrado. A área do retângulo. No retângulo, para calcular a área, nós fazemos o comprimento vezes a largura. Então, a área vai ser x mais 3 vezes 3x. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. X vezes 3x, 3x ao quadrado. E 3 vezes 3x, 9x. Logo, a área do retângulo é 3x ao quadrado mais 9x. E a área da circunferência, a área do círculo, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se o raio mede x, π vezes x elevado ao quadrado. Então, a área da circunferência, x ao quadrado vezes π centímetros quadrados. Letra C. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Nós vimos que o perímetro do retângulo é 8x mais 6. Se o perímetro for igual a 14, então 8x mais 6 é igual a 14. O 6 positivo passa para o segundo membro negativo. 14 menos 6 é igual a 8. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 8 divididos por 8 é igual a 1. Então, se o perímetro do retângulo for 14, logo o valor de x é igual a 1. Letra D, se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida da área do círculo? Bom, primeiramente, nós vamos fazer a área do quadrado, que é 4x ao quadrado, menor que a área do retângulo, que é 3x ao quadrado mais 9x. Então, 3x ao quadrado positivo passa para o primeiro membro negativo, e o 9x positivo passa negativo. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, x ao quadrado menos 9x. Lembrando, na resolução da equação completa de segundo grau, x ao quadrado é x multiplicado por ele mesmo. Agora, nós temos o x como fator comum. Colocando x em evidência, nós temos x que multiplica x menos 9. E nós vamos igualar cada uma dessas partes a zero.
Então, x é igual a zero e x menos 9 também é igual a zero. O 9 negativo passa para o segundo membro positivo. Então, nós temos duas raízes, o 0 e o 9. Logo, a medida do raio do círculo varia de 0 a 9 centímetros. Atividade 3. Encontre o conjunto solução de cada expressão algébrica, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando E para equação e I para inequação. Depois represente o conjunto solução na reta numérica. Bom, na letra A, 5x menos 3 igual a menos 7x mais 9. Aqui nós temos o sinal de igualdade. Então, nós temos uma equação. Vamos resolver. Tudo que é x vai para o primeiro membro, tudo que não tem x vai para o segundo. 7x negativo passa para o primeiro membro positivo. E o 3 negativo passa para o segundo membro positivo. Então, 5 mais 7 é igual a 12x. E menos 9 mais 3 é igual a menos 6. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 6. Eu dividi por 2, dividi por 3. Tanto faz, mas aí você vai ter que fazer mais de uma simplificação. 6 dividido por 6, 1. 12 divididos por 6 é igual a 2. Logo, x é igual a meio. Como nós vamos ter que representar ainda na reta numérica, vamos transformar em número decimal. Meio é 1 dividido por 2, que é igual a menos 0,5. Conjunto solução, nós vamos colocar a raiz encontrada, que é menos meio. Agora, na reta numérica, nós vamos localizar essa raiz. Menos meio está entre 0 e menos 1, exatamente na metade desses dois números inteiros. Na letra B, nós temos a expressão 4x mais 5 menor que 2x. Se eu tenho um sinal de desigualdade, eu tenho uma inequação. Então, vamos resolver. 2x positivo passa para o primeiro membro negativo. E o 5 positivo passa para o segundo membro negativo. 4x menos 2x é igual a 2x. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 5 dividido por 2 é igual a 2,5 negativo. Logo, conjunto solução, x menor que menos 2,5. Agora, como que eu vou representar essa solução na reta? É raiz dessa inequação todos os números que são menores que 2,5 negativo. O que é menor? É tudo que vem antes, à esquerda do 2,5 negativo. E o 2,5 não é raiz, logo nós vamos colocar uma bolinha vazia, mostrando que esse número não é raiz, mas tudo que vem à sua esquerda é raiz da inequação. Letra C, 6x menos 4 é maior ou igual a 3x mais 5. 3x positivo passa para o primeiro membro negativo. E o 4 negativo passa para o segundo membro positivo. E se nós temos um sinal de desigualdade, nós temos uma inequação. 6 menos 3, 3. 5 mais 4, 9. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 9 dividido por 3, x maior ou igual a 3. Então, conjunto solução, x maior ou igual a 3. O que é o número maior? É tudo que vem à direita, né? Então, é raiz dessa equação o 3 e todos os números que vêm à sua direita. Na letra D, nós temos a expressão x ao quadrado menos 4 igual a 12. Se nós temos um sinal de igualdade, nós temos uma equação. Eu não tenho x, então já sei que eu vou ter aqui uma equação incompleta. O 4 negativo passa para o segundo membro positivo. 12 mais 4, 16. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Logo, nós temos duas raízes, que são menos 4 e 4. Agora, vamos representar essas raízes na reta numérica, marcando o menos 4 e a raiz 4.
Na letra E, nós temos x ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Se eu tenho menor ou igual, sinal de desigualdade. Logo, eu tenho uma inequação. Vamos colocar tudo que tem x no primeiro membro. X ao quadrado positivo passa para o primeiro membro negativo. 2x negativo passa para o primeiro membro positivo. E o 8 negativo passa para o segundo membro positivo. X ao quadrado menos x ao quadrado são opostos, então nós podemos simplificar. 7x mais 2x é igual a 9x, e 27 mais 8 é igual a 36. O 9 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 36 dividido por 9 é igual a 4. Então, x é menor ou igual a 4. Lembrando, né, nós podemos cortar números simétricos. Simplificamos, eliminamos x ao quadrado positivo com x ao quadrado negativo. Conjunto solução, x menor ou igual a 4. Então, nós vamos marcar o 4 do eixo x e os números que são menores. Menor é todo número que vem à esquerda do número 4, da raiz 4. Assim, nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudo Doutorado, volume 7, semana 1.